Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e como você pode ver, hoje eu estou aqui num lugar diferente, estou aqui na casa da minha sogra, num lugar que eu arrumei um espaço aqui para poder trabalhar e gravar meus vídeos. E neste vídeo a gente vai olhar o passo a passo para responder as perguntas do Blink Server. Eu já deixei ele separado aqui para gente. O Blink Server, então, é um recurso para que a gente possa estudar um pouco, né, se conectar, conhecer um pouco sobre Linux e sobre redes, certo? Então eu vou até a parte onde a gente vai responder as 18 perguntas do quiz. Para a gente se conectar no Blink Server, é necessário a gente utilizar um cliente de SSH. Nesse caso, eu vou utilizar o cliente de SSH PUT, que é um cliente de SSH bem fácil de utilizar, né, no Windows, não precisa instalar nada. Então eu já tenho ele aqui, eu vou preencher aqui com os parâmetros que o Blink Server recomenda para a gente. Então ele tem as explicações aqui de conexão com o SSH. Quais são os parâmetros de conexão? Bom, deixa eu ir na parte inicial dele aqui. Ele tem aqui então a parte que ele explica de como se conecta no SSH. Olha, até aqui ele fala então do que a gente pode utilizar o PUT, né? É esse mesmo que a gente está utilizando. E aqui ele tem algumas informações sobre como se conectar. Aqui no caso seria se a gente quisesse exportar uma chave de SSH. No caso a gente não vai exportar, daqui ele está explicando qual que é o usuário, né? O usuário sign up, o password é o signup23, e aqui ele está falando que na primeira vez que a gente se conecta, pode ser que a gente tenha que dar um aceite aqui para que ele acesse a nossa chave de SSH. Aqui seria um exemplo de como que a gente se conectaria pela linha de comando, né? Como a gente se conectaria pelo um Linux, por exemplo, ou se a gente estivesse utilizando o SSH do Windows 10. Eu até tenho o SSH aqui no Windows 10, deixa eu fazer um teste aqui pelo Windows 10. Então aqui pela conexão do Windows 10 até seria mais fácil do que pelo PUT, só que daí tem que instalar o cliente de SSH no Windows 10, tá? Então no meu caso aqui eu já tenho ele instalado, eu posso fazer um teste simples só para verificar o funcionamento. Então a gente digita o comando SSH e aí a gente digita o usuário, @ o servidor, e como a porta não é a porta padrão, que seria a porta 22, a gente coloca ali -P 2222. Olha, ele está perguntando se eu quero aceitar essa conexão, posso dar um yes aqui. E agora, ó, ele já se conectou, já está pedindo a senha é signup23. Beleza, ó, ele se conectou pelo console do Windows 10 mesmo. No caso, eu usei o PowerShell do Windows 10, tá? Mas eu vou finalizar, eu vou dar um Ctrl C aqui para finalizar. Eu vou sair do console, tá? E eu vou fazer a conexão normal pelo PUT, que é a conexão que eu recomendo que você faça aí no seu computador. Aí você pode fazer no Windows 7, no Windows 10, em qualquer Windows que você tenha, beleza? Então a gente preenche aqui em cima o host, altera aqui a porta. Como eu já salvei aqui, eu vou clicar aqui no load. Mas se você não tem ainda, se você não salvou, você vai preencher aqui com o servidor, vai preencher aqui com a porta, que nem ele explica aqui, né? Esse aqui é o servidor, esta aqui é a porta, e no meu caso, eu já vim aqui em data e já preenchi aqui com o usuário, tá? O usuário sign up. Aí no meu caso, ele não vai pedir o usuário, ele vai direto pedir a senha. No seu caso, se você não colocar isso aqui, primeiro ele vai pedir o usuário, depois ele vai pedir a senha, beleza? Deixa eu dar um open aqui, ele já abriu a janelinha aqui, e agora ele está já pedindo direto a senha. Deixa eu colocar nesta parte aqui essa janela. A senha eu vou digitar então, signup23. Ok, ele se conectou, deu as boas-vindas para a gente, vou dar um Enter, e agora eu vou escolher essa primeira opção aqui, quer dizer, eu vou escolher a segunda opção, eu vou criar uma conta nova, então vou clicar no número 2, e ele está dizendo aqui para a gente escolher o número de usuário, Marcelo, eu já escrevi 8 letras, Marcelo 77, Marcelo 77, Marcelote 77, deixa eu anotar meu usuário aqui. Pronto, vou dar um Enter, já anotei meu usuário, é importante a gente não esquecer o nosso nome de usuário. Agora, a senha, ela tem que ter, no mínimo, 8 caracteres. Então, a senha tem que ter 8 caracteres, tá? Deixa eu anotar uma senha aqui que eu vou escolher. Pronto, vou digitar minha senha, então. Agora, repetir a senha. Beleza. A princípio deu tudo certo.
Vou confirmar aqui, vou dar um yes, está tudo certo realmente. Aí agora ele está falando que foi criado com sucesso, é necessário que eu lembre da minha conta. Beleza, vou dar um enter para continuar. Agora eu posso fazer o login com uma conta existente. Então eu vou clicar no número 1 agora. O usuário que eu criei foi o usuário Marcelotti77. E agora a senha. Pronto. A primeira etapa a gente conseguiu. A gente fez o usuário e logou com o usuário. Agora a gente vai para a etapa 2, né, que é a nossa última etapa. A gente só vai fazer até essa etapa aqui, onde a gente vai responder as 20 perguntas, tá? Que é mais para a gente conhecer um pouco sobre o sistema operacional Linux e para a gente falar um pouco sobre esse servidor. Então as perguntas que ele vai fazer são sobre isso, né? Sobre o sistema operacional Linux, qual que é a nossa familiaridade com o sistema operacional Linux e qual que é o nosso conhecimento sobre o servidor Blink and Shell. Então eu vou clicar no número 2 para a gente ir para o próximo passo. Agora a gente está nessa tela aqui onde ele diz assim, olha, são 5 etapas para que a gente consiga utilizar o Blink and Shell. A gente vai apenas na etapa do quiz, onde a gente vai responder as perguntas, tá? Depois de responder as perguntas, vai ser feita uma verificação do nosso e-mail. Depois a gente tem que criar um nick serve, tem que criar uma conta, né, no servidor. Depois a gente precisa, get 2 users to vouch for you. A gente precisa entrar em contato com 2 usuários que já sejam do sistema Blink and Shell e conseguir a autorização, o aval destes 2 usuários. É como se a gente tivesse que ficar amigo de 2 caras que já tem conta lá. É mais ou menos isso, tá? Essa parte eu tentei ontem, mas não consegui. E ali dizia que pode demorar um pouco para o pessoal responder. Então essa parte a gente não vai fazer, tá? Porque essa parte depende da resposta das outras pessoas. Então teria que ter um tempo maior para a gente esperar a resposta desses 2 caras. E por fim, uma confirmação pelo número de celular, né? Pela mensagem de texto, né? Uma mensagem de texto pelo celular, né? Um SMS pelo celular. Tem que dar o Enter então para continuar, vou dar um Enter. Aí ele está falando então para a gente ir para o próximo nível. A gente pode dar um refresh ou a gente pode ir para o próximo nível. Deixa eu dar um refresh aqui só para a gente verificar a modificação do server time ali. Beleza, está funcionando. Então agora eu vou no número 2, que é continuar para o próximo nível. Número 2. Primeiro ele quer que a gente faça uma verificação do nosso e-mail. Deixa eu cadastrar esse cara aqui para ele não reportar como sendo spam, tá? Aqui eu não posso dar Ctrl C, tá? Então eu só consigo copiar todo o clipboard, toda a tela. Deixa eu cadastrar esse cara aí como um e-mail confiável. Beleza, eu vou colocar o meu e-mail aqui, marcelinho@msn.com. Vou usar esse e-mail aqui para esse tipo de atividade. Aí ele enviou um e-mail para aquele e-mail que eu cadastrei. E é necessário que eu entre agora no meu e-mail para pegar o código de verificação. Deixa eu ver aqui se já chegou esse e-mail. Aqui chegou o e-mail para o Marcelotti77. E aqui está o código de verificação. Vou digitar ele aqui. NYDPCHIKF. Ok, o código de verificação foi válido, deu tudo certo. Ele verificou que o meu e-mail realmente é o meu e-mail, né? E tudo bem. Então agora eu vou clicar aqui para o número 2 novamente. Continuar para o próximo nível, next step. Número 2, então. Tudo certo, então, com o quiz, estou preparado. O primeiro passo, então, seria responder, então, ao quiz. Teve um lugar que eu olhei ali, eram 18 perguntas, depois no tutorial ele estava falando que eram 20 perguntas, mas, se eu não me engano, são 18 perguntas, tá? Vou dar um Enter, então, para continuar. Eu tenho 10 minutos para responder, então eu vou responder bem rapidinho, tá? Para que eu tenha tempo de responder todas. São 18 perguntas realmente. Eu acho que às vezes ele pode variar, tá? Pode ser que ele faça mais 2 perguntas, então. Então a primeira pergunta que ele fez no meu caso aqui é quais são os comandos que a gente pode utilizar para verificar os processos rodando no Linux. Tanto o PS
quanto top, tá? PS and top, qualquer um dos dois. Então a resposta é número 4. Número 4, pode dar um ok aqui, número 4. Depois ele pergunta se eu posso permitir que os meus amigos acessem minha conta. Não, não posso. Número 2, então, tá? Depois ele pergunta qual sistema operacional está rodando lá. GNU Linux. Então a resposta é número 2. Depois ele quer saber desde quando esse serviço está ativo, desde que ano, né? Tá a resposta aqui, ó, desde 2006. Então a resposta é número 3. Deixa eu clicar aqui, número 3. Ele quer saber agora se eu posso executar algum serviço, né? Server daemon no Blink and Shell. Eu não posso, tá? Aqui está escrito, ó, que apenas usuários que sejam usuários com o supporter que tenha permissão de rodar algumas coisas, tá? Então a resposta a princípio aqui seria não, tá? Pode ser que se ele perguntasse assim, você pode rodar o serviço do MySQL com a conta supporter, daí a resposta seria sim. Mas as respostas que tem aqui, de acordo com a pergunta, seria não. Num free account, né, numa conta free, a resposta é não. Então é 3, tá? Número 3. Depois ele quer saber se eu posso utilizar torrents ou material ilegal. É claro que não, né? Então a resposta é 3. Ele quer saber em qual país está localizado. Eu vi aqui embaixo antes o país onde ele está localizado. Onde que eu vi isso? Aqui, ó. Sweden. Então a resposta é número 2. Beleza. A pergunta 8. Qual a rede de IRC oficial do Blink and Shell? A rede oficial é a rede Blink and IRC, tá? Ou Blink and IRC. Então a resposta é número 3. Depois ele quer saber quanto de memória tem na conta free. Também está aqui, a resposta está aqui, né? Memória RSS é 32 MB, então a resposta é número 2. Depois o disco para uma conta supporter, o disco é 1000 MB, então a resposta é número 4. Depois, a respeito deste comando aqui, ó, uptime, o que quer dizer, qual dessas coisas que está correto, né? É verdadeiro. O que é verdadeiro com relação a esse comando uptime? Então o uptime ele vai mostrar a hora atual, quanto tempo o servidor está ligado, quais os usuários conectados e qual é a carga atual do servidor. No caso, a resposta correta é o número 3, tá? O servidor não está sobrecarregado, ele está apenas 0,2%. Então a resposta aqui é 3. Depois ele quer saber se a gente pode fazer upload e download. Então a resposta está aqui embaixo, ó, a gente pode fazer upload, né, de arquivos utilizando SSH ou SFTP. Então a resposta aqui é número 2. Depois ele quer saber o que vai ser necessário para que a gente tenha uma conta, visitar o IRC de tempos em tempos, tá? Número 2. Quais as opções abaixo são requeridas para a gente ter a conta? É registrar, né, com o nickserv lá no IRC. Então a resposta aqui é número 2 também. Depois ele quer saber se eu posso rodar scripts PHP. Pode, mas tem que ser numa conta que fala, ó, PHP está aqui embaixo, né, PHP. Pode, mas tem que ser uma conta supporter. Então a resposta aqui é número 2. Quantas conexões a gente tem permissão de fazer no Shell Account de IRC? A gente tem permissão de fazer uma por rede, tá? Então aqui é número 4. Depois ele quer saber qual comando é utilizado para pegar informações sobre um programa. A gente pode utilizar o comando man, né, de manual. Isso mesmo, opção número 3, aqui é a resposta número 3. Última pergunta. Qual das abaixo são permitidas no Blink and Shell numa conta free? O que a gente pode fazer? A gente pode rodar um cliente IRC. Essas outras coisas aqui não pode, tá? Escaneamento de porta, isso aí é capturar informações, um boot no IRC também não, DOS muito menos, tá? Então a resposta aqui é número 2. Congratulations! A gente passou no teste. Então essas aí foram as respostas para que a gente consiga acertar
todas as 18 perguntas do quiz, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!